A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu nos chamo na Dagem a explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, cores. Quantidade é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja o benefício que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja dos Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos, escolhidos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você se estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons e diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade, lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor e ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu começar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número par. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. E os escolhidos é o escolhido de número 12, rebanho dos escolhidos de número 3, 12 e número 3. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número, o número de 1 a 14. E assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 42, Isaías capítulo 42, para os rebanhos escolhidos de número 12, Isaías capítulo 43, para os escolhidos de número 3. Vamos à oração. E a oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra e de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essa família, esse lar, essas empresas e esses veículos. E chega agora a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @a igreja e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Isaías 42. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Isaías capítulo 42, que contém 25 versículos. O servo do Senhor. Aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma, porei o meu espírito sobre ele. E justiça trará às nações, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, não apagará o pavio que fumega. Em verdade ele trará justiça, não mostrará a fraqueza, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei as ilhas esperarão, assim diz o Senhor. O Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo o que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, a vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei.
e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Escolhidos de número 2 e número 13, 2 e número 13. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 15. Gênesis capítulo 15 para os escolhidos de número 2 e Gênesis capítulo 16 para os escolhidos de número 13. Capítulo 15 do livro de Gênesis contém 21 versículos. A aliança do Senhor Deus com Abraão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos, nem de modo que um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Esdras com 10 capítulos. Escolhido de número 14 e número 1. 14 e número 1. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 7. Esdras capítulo 7 para os escolhidos de número 14 e Esdras capítulo 8 para os escolhidos de número 1. Vamos à oração. E a oração é a oração número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Esdras capítulo 7 para os escolhidos de número 14 e Esdras capítulo 8 para os escolhidos de número 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Esdras capítulo 7, que contém 28 versículos. Esdras vem a Jerusalém. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraía, filho de Eusa, filho de Epuque, filho de Abisua, filho de Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Escolhidos de número 8 e número 7. Rebanho dos escolhidos de número 8 e número 7. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios.
capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, para os escolhidos, de número 8. E Provérbios, capítulo 2, para os escolhidos, de número 7. Capítulo 1 do livro de Provérbios contém 33 versículos. Prólogo, tema e propósito. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, aos jovens conhecimentos e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, o entendido adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas dos ditados e os enigmas dos sábios, o temor do Senhor é princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Escolhido de número 6 e número 9, 6 e número 9. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para os escolhidos, de número 6. E 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para os escolhidos, de número 9. Vamos à oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado, através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @Igreja dos Dons, e todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar, e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho do Senhor Deus em meio de grande luta, pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus para que o evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas ao Senhor Deus, que prova o nosso coração. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras bajuladoras, nem de intuitos gananciosos. O Senhor Deus é testemunha, não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser vós pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos, de número 4. E número 5, 4, perdão. Rebanho dos escolhidos, de número 4, e número 11, 4, e número 11. Vamos ao livro.
E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Josué capítulo 18 para os escolhidos de número 4 e Josué capítulo 19 para os escolhidos de número 11. Vamos ao capítulo 18 do livro de Josué. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A herança de Benjamim, o capítulo 18 do livro de Josué contém 28 versículos. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhes o território entre os filhos de Judá e os filhos de José. A sua fronteira foi para o norte, desde o Jordão, sobe este território ao lado de Jericó, para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, indo terminar no deserto de Bet-Aven. Dali passa este território a luz ao lado de Luz, que é Betel. Para o sul, desce a Tarote-Adar, ao pé do monte que está no sul de Bet-Aron, debaixo. Vai este termo virando pelo lado do ocidente para o sul do monte, que está em frente a Bet-Horon, para o sul, e termina em Kiriat-Baal, que é o Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este é o seu lado ocidental. O lado sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce a fronteira até a extremidade do monte, que está em frente do vale do filho de Inom, que está no vale de Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul. Então, desde a fonte de Rogel, e vai para o norte, chegando em Semes. Dali sai a Gileote, que está em frente à subida de Adumim. Desce a pedra de Boã, filho de Ruben. Escolhidos de número 10 e número 5, 10 e número 5. Vamos ao livro para esses rebanhos. Mateus, com 28 capítulos. Mateus. Capítulo 8. Mateus capítulo 8 para os escolhidos de número 10 e Mateus capítulo 9 para os escolhidos de número 5. Vamos à oração. E a oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo. Saiam agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mateus capítulo 8, que contém 34 versículos. O leproso, quando ele desceu do monte, seguiu a uma grande multidão. Veio um leproso e ao lado o adorou, dizendo:
Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Senhor Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então o Senhor Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra a teu sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para ele servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. Assim que o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe o Senhor Jesus: eu irei curá-lo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. E vamos ao 8º livro de hoje. Primeiro é Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 27. Primeiro é Samuel, capítulo 27. É o 8º livro de hoje. Capítulo 27, que contém 12 versículos. Davi entre os filisteus. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, e escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens, e com eles estavam Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. E Davi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o carmelita. Segundo Saul, avisado de que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Disse Davi a Aques: achei graça a teus olhos, dá-me lugar numa cidade da terra, para que ali habite, por que razão habitaria o seu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. E Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. O número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 4. Cantares, capítulo 4. É o 9º livro de hoje. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Cantares, capítulo 4. E a oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa, esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna, de chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Cantares, capítulo 4, que contém 16 versículos. Como és formosa, amada minha, como és formosa, teus olhos são como os das pombas, brilham através do teu véu. O teu cabelo é como rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril
Há entre elas, teus lábios são como um fio de escarlate, a tua boca é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã por detrás do teu véu. O teu pescoço é como torre de Davi, edificada para pendurar arma. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis valorosos. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caia as sombras, irei ao monte da mirra, ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao 10º livro de hoje, com 5 capítulos. O livro de Lamentações. Vamos ao capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, é o 10º livro de hoje. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do teu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não à luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou os meus ossos, levantou trincheiras contra mim. Me cercou de amargura e trabalho, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como em que estava morto há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair, agravou os meus grilhões. Vamos ao 11º livro de hoje. Neemias, com 13 capítulos. Vamos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Neemias, eu irei apresentar para vocês a mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e das nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 milhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. É o 11º livro de hoje. Neemias, capítulo 9.
Vamos à oração. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e momentíssimo. Amém. Neemias capítulo 9, que contém 38 versículos. O povo confessa seu pecado. No 24º dia desse mês, ajuntaram seus filhos de Israel com jejum e pão de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e a iniquidade de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram os livros da lei do Senhor e o seu Deus, uma quarta parte do dia, em que outra quarta parte confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas, Jesuas, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesuas, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaquias, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, bendito seja teu nome glorioso, seja ele exaltado sobre todas as bênçãos e louvor. Só tu és, Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. A terra é tudo que nela há, os mares é tudo que nele há. Tu conservas com vida a todos e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elege a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, ele deste o nome de Abraão. Vamos ao livro. E o livro é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 3. João, capítulo 3. É o 12º livro de hoje. Que contém 36 versículos. O Senhor Jesus instrui a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com o Senhor Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensina na parte do Senhor Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. O Senhor Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre de sua mãe e tornar a nascer? O Senhor Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Segunda Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos à oração. E a oração é a oração 8.
Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde essa santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Coríntios capítulo 11, que contém 33 versículos. Paulo e os falsos apóstolos. Quem dera me suportasses um pouco na minha insensatez, sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós com o zelo do Senhor Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguma sorte corrompida. E a vossa mente, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém se pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais, penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo conhecimento, já em tudo temos provado, isso totalmente entre vós. Pequei, humilhando-me para que vós fosseis exaltados, visto que de graça vos anunciei o Evangelho do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1 é o 14º livro de hoje, que contém 22 versículos. Ruth e Noemi, nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quiliom. Efrateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e da outra Ruth. Quando já fazia quase 5 anos que morava ali, morreram também Malom e Quiliom. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o povo, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada de que essa denúncia, as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro.
E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 88. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos do Senhor Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Essas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e todas essas 22 atitudes, atividades, obras e frutos que toda igreja que praticar ou omitir em repreender uma única das 22 e não se arrepender e mudar, vão todos ser condenados pelo livro de Mateus, João, Gálatas, 2 Timóteo e Apocalipse. Tenha atenção nessa denúncia de número 84, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, feitas pelas 12 igrejas virtuais, pois está escrito em um dos livros presentes na mensagem que haverá maldições aqui na terra, em todos os setores da vida, incluindo também na família, por causa de práticas ou omissões que estão escritas nesses livros. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que vocês e o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando nenhum dos livros citados nessa mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faz um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. E anuncie essa mensagem número 45, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos, verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentaliza, escolha um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o número 10, a mensagem para você está no livro de Isaías, capítulo 42. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Gênesis, capítulo 15. Você que mentalizou o 13, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 7. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 1. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 18. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 8. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Você que mentalizou o número 3, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Neemias, também capítulo 9. Você mentalizou o 12, a mensagem está no livro de João, no capítulo 3. Você que mentalizou no 14, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11. E você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Ruth, no capítulo 1. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independente do valor.
Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado do país e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 82. Muita atenção com essa denúncia de número 82. Tem mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus o Cristo. E sabe que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos do livro da Bíblia Sagrada. Mas se você ou quem você trouxer para nós as 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos dos livros que estão nessa denúncia, ou se você e a igreja que você está seguindo não está adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões. Se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção, nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais, com as mensagens de número 43, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Anuncie essa mensagem de número 43, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essa denúncia te traz no mínimo de 4 fórmulas para você agir com ela. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Façam também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 10, Isaías 42, o 2, Gênesis 15, o 13, Êxodo capítulo 7, o 4, Provérbios capítulo 1, o 6, 1 Tessalonicenses capítulo 2, o 1, Josué 18, o 7, Mateus 8, o 11, 1 Samuel 27, o 3, Cantares 4, o 8, Lamentações 3, o 9, Neemias capítulo 9, o 12, João capítulo 3, o 14, 2 Coríntios capítulo 11 e o 5, Ruth capítulo 1. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igreja Benditos, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua aula para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Amém. Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15.
Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Bangladesh, Itália, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, Inglaterra, Índia, vocês também de Moçambique, Paraguai, Chile e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.